Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie, para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e também na vida prática. Mas a reforma, ela não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes. E hoje nós temos aqui, para continuarmos a tratar da reforma protestante, um convidado muito amigo, muito querido, o professor Dr. Hermes Steinmeier Pereira da Costa. O professor Hermes Steinmeier é doutor em Ciências da Religião e é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, nós vamos começar a nossa entrevista de hoje. Eu quero falar sobre entrevistá-lo ou perguntar-lhe sobre a vocação em Calvino. Porque, pelo que lemos, pelo que sabemos, os reformadores eram eruditos, eram homens muito sábios, com profundo conhecimento bíblico, de exegese, de interpretação bíblica. E como é que se dava a vocação, ou como se dava a vocação em Calvino, principalmente em Calvino? Muito bem, professor Paulo Romero, é um prazer estar fazendo parte deste programa. E o assunto é de extrema relevância e a sua pergunta não poderia ser melhor. Bom, o conceito de vocação em Calvino é um conceito muito amplo e ele lamentavelmente foi esquecido. Eu nem digo esquecido por não protestantes que não o conhecem, mas pelos protestantes. No Brasil, o que chegou para nós foi mais o aspecto soteriológico da reforma e não as implicações éticas da reforma. Calvino entende, por exemplo, o conceito de vocação como um chamado de Deus para todo ser humano, servi-lo ou servir a Deus, aonde Deus o levar, aonde Deus o conduzir. Então, para Calvino, não há, por exemplo, gradação de trabalhos ou vocações mais importantes. E mais, não existe uma vocação única. A sua vocação é realizar agora o que Deus o chama. A sua vocação agora, professor, é me entrevistar. Sim. E eu ser entrevistado. Domingo, a sua vocação, às 10 da manhã, me parece, sua igreja, será pregar a palavra de Deus. Sim. E aquela vocação não é menos nobre ou mais nobre do que essa, dentro das circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Então, o princípio é que você deve fazer todas as coisas para a glória de Deus. Eu uso um exemplo que eu gosto de atingir os jovens com isso, porque eu creio que na mocidade é a época da vida adequada para desenvolver esse conceito. Então, eu uso a seguinte figura. Um jovem, ele faz engenharia à noite e de manhã ele trabalha numa casa de sanduíche qualquer. Então ele pode atender mal os funcionários, os clientes, ele pode fazer mal o sanduíche, porque ele fala, minha vocação é ser engenheiro. À noite eu me preparo bem. Dentro da visão de Calvino, isso seria um equívoco, porque a sua vocação de manhã é vender sanduíche. E você glorificará a Deus vendendo bem, atendendo bem, cobrando um preço justo, e etc. E à noite, no seu curso, fazendo um bom curso, se preparando para ser engenheiro. Então, são vocações múltiplas. Um amigo meu me escreveu ontem, ele voltou para sua casa e eu tinha feito uma palestra sobre vocação e ele me disse no WhatsApp, minha vocação agora é cuidar da minha esposa. Certo. É isso mesmo, perfeito. Dá atenção à sua esposa, essa é a sua vocação. Ou seja, nós temos múltiplas vocações. O que nos distingue não é o trabalho que fazemos, mas como fazemos nosso trabalho para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quer dizer que então na vida cristã não existe uma tarefa desprezível. Exatamente. Aliás, essa expressão, Calvino emprega essa expressão desprezível, no sentido de que não há. É claro que ele não está falando de algo que seja pecaminoso em si, é óbvio. Não, eu roubo para a glória de Deus. Não vamos cair nessa, seria uma piada. Mas a ideia de que você faz o que tem que fazer. Então, qual é a sua vocação agora? A vocação agora pode ser varrer à frente da minha casa. Está com folha, minha esposa está super atarefada, eu não tenho empregado e eu tenho tempo. Por que não fazer isso bem feito? Eu estarei colaborando com a minha família, estarei colaborando com a minha casa e, ao mesmo tempo, fazendo com alegria
diante de Deus. Para a glória de Deus, porque estaria usando da condição que Ele me dá, de ter o tempo e os recursos para isso. Para que eu tenha folha na frente da minha casa, eu tenho que ter um abrigo, né? Uma casa para a bênção de Deus. Muito interessante. Professor Hermes Tenmaia, a reforma protestante, ela foi sobretudo um movimento da palavra. Sem dúvida. Né? A preeminência da Bíblia, a preocupação dos reformadores de traduzir, de disponibilizar a palavra de Deus para o povo em geral. E como é que se dava? E eles eram eruditos, eles eram homens muito preparados. Como é que se dá em Calvino a preparação de novos ministros? Como é que Calvino orienta sobre isso? Muito interessante. A sua pergunta é bastante ampla, mas você focalizou em Calvino, então vamos lá. Porque aí há implicações da imprensa, a invenção da imprensa com tipos móveis vai ser algo muito importante, como foi para o humanismo renascentista, vai ser também para a reforma. A criação de escolas vai ser algo também fundamental para a reforma, e a reforma com Lutero vai ser o carro-chefe disso. Lutero se tornou o grande revolucionário. Melanchthon, por exemplo, como ministro da Educação da Alemanha, tornou a Alemanha imbatível. Até o século XIX, nenhum país competia com a Alemanha em termos educacionais. Bom, vamos pegar agora um paizinho menor. Eu falo paizinho com muito carinho, porque falo da Suíça e falo da Genebra, com 12 mil habitantes. 12 mil a 18 era a oscilação de Genebra nos tempos de Calvino. Calvino, quando tem a sua primeira estada em Genebra, em 1536, ele foi convencido a permanecer lá, embora não fosse o seu propósito, ele cria já uma escola de meninos e meninas, que é uma coisa altamente revolucionária que precisa ser estudada. Uma escola de meninos e meninas, porque ele entendia que a educação devia ser dada a ambos. Bom, muito bem. Calvino sai de Genebra, ele é expulso com Farel, há uma mudança política, e isso em 1538. Em 1541 ele volta, ele é convidado insistentemente a voltar, embora ele não quisesse. Ele estava em Estrasburgo pastoreando os refugiados franceses. Que Estrasburgo na época pertencia à Alemanha. A época que ela pertenceu à França e a época à Alemanha. Na época pertencia à Alemanha. Ele pastoreava esse grupo e foi um período muito feliz na vida dele. Quando ele volta para Genebra, continua o seu pastorado, e em 1559 ele cria uma academia. E essa academia, que começa com 800 alunos, ela visava dar uma formação a todos e também preparar os futuros ministros. Essa academia, ela é a precursora da Universidade de Genebra. E essa academia zelava pela erudição e pela piedade. São dois lemas muito fortes no pensamento reformado que, por vezes, nós esquecemos disso. Precisamos falar mais sobre isso logo depois do intervalo. Daqui a pouco, o professor Hermes Tenmaia continuará falando principalmente sobre o papel desses dois lados aí importantes da educação. Calvino e a educação, a configuração da pedagogia reformada no século XVI, de Paulo Henrique Vieira. A obra trata das relações entre educação e religião no pensamento reformado de João Calvino e de sua influência sobre a formação do calvinismo. Demonstra que a reforma protestante estabeleceu novos paradigmas religiosos que modificaram a fé cristã, o ser humano e a sociedade europeia do século XVI. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma e o professor Hermes Tenmaia estava tratando sobre erudição e piedade em Calvino. Bem, podemos retomar daí e depois alguma coisa também seria importante ouvirmos a respeito da missiologia. Muito bem. Então eu dizia sobre a erudição e piedade, são duas características da Academia de Genebra, porque zelava-se pelo ensino humanista, no sentido de que a redescoberta dos clássicos, Calvino teve uma esmerada formação humanista, porém o quadro de referência de Calvino, a gente chamaria hoje de referencial teórico, eu prefiro chamar de quadro de referência, era a Escritura Sagrada. Ou seja, eu leio os clássicos,
mas eu leio a partir da minha fé e dos valores que as Escrituras me transmitem. Então é muito interessante estudar. Há um católico húngaro, se eu não me engano, que se especializou nisso. Ele tem uma obra só sobre a Biblioteca de Genebra, o que tinha no tempo de Calvino. Bom, então isso é um aspecto acadêmico e a piedade, a vida de oração. As pessoas, quando pensam em Calvino, pensam em geral em Serveto, pensam em predestinação, ou, quando pensa bem, pensa sobre o conhecimento de Deus e pessoal em Calvino. É fato isso. Porém, raramente vemos alguém falar sobre a oração em Calvino. Então, observem, as Institutas, que é a sua obra principal, dividida em 4 livros e capítulos. O livro 3 das Institutas, do capítulo 21 ao 24, trata sobre a doutrina da eleição. Magnífico. Magnífico. Mas o livro 3, capítulo 20, trata sobre oração. E o 3:20, ele sozinho é um pouco maior do que o 3, 21, 22, 23 e 24. Ou seja, eu somo os 4 capítulos sobre eleição, ele é menor do que um capítulo sobre oração. Olha a ênfase. E Calvino colocou, dentro da minha perspectiva, não foi por acaso, a oração antes de trabalhar com eleição. Porque é um assunto que você entra nos mistérios de Deus e tem que saber aprender a dizer não sei. Bom, essas 2 questões estão ali em Calvino. Junto a isso, há um viés que precisa ser estudado com mais calma. O Dr. Wilson Santana, que é uma grande sumidade a quem eu admiro e respeito muito, tem estudado sobre os franceses no Brasil, a Confissão Francesa, a Confissão da Guanabara. Aqueles homens que fizeram a Confissão da Guanabara, alguns deles foram alunos de Calvino em Genebra. Ok. Genebra deu grande ênfase à missão. A primeira missão era na própria França. Calvino, como francês, era apaixonado pelo seu país. E eu tenho as atas de Genebra e você observa sempre o cuidado de preservar o nome desses missionários, usar a abreviatura para que esses homens não ficassem expostos, porque você não se iluda. Nem todo mundo em Genebra era reformado. Havia pessoas por conveniência, então tinha que preservar esses missionários. Calvino teve que se valer de vários pseudônimos para que esses missionários, quando escrevessem para ele, usassem o pseudônimo dele, um pseudônimo qualquer, para que não soubesse que era Calvino. Ou seja, eu estou num país que há perseguição. Eu mando uma carta para Genebra para o reformador João Calvino e colocar um coraçãozinho. Então, esse é um problema com certeza. terrível. Então, Genebra deu grande ênfase ao aspecto missionário. A preparação de Calvino era para a missão. Então, entender tudo isso, nós que somos muito especializados, erudição, piedade e a missão como foco. Agora, tudo isso regado por uma vida cristã autêntica, é magnífico isso. Porque geralmente, professor, há um mal entendido de que quem busca o conhecimento se esquece da vida espiritual, do fervor espiritual. Mas a gente vê isso nos reformadores, né? Como Lutero, por exemplo, eles davam bastante ênfase, né? À oração, à piedade. Lutero era um homem que orava. Sem dúvida. É que a especialização ela é necessária, mas há uma especialização alienante. Isso é um problema, quando eu só sei esse assunto e não sei relacioná-lo. E por eu não saber relacioná-lo, eu acabo matando. Por exemplo, eu posso me especializar na oração e começar a achar que a vida acadêmica é bobagem. Ou vice-versa. Então, o Voetius, um teólogo que infelizmente não tem em português, e mesmo em inglês tem pouquíssima coisa dele, um teólogo do século XVIII, se não me fala a memória, 17, 18, acho que 17, Voetius, ele tinha um princípio da ciência e da piedade. Essas 2 coisas deveriam caminhar juntas. Quando eu falo de ênfase unilateral, você tem, por exemplo, um movimento que é muito mal analisado, é o movimento da ortodoxia protestante e depois do pietismo. Então, é muito comum os livros falarem assim, a ortodoxia protestante é uma cristalização da fé, é o credo no lugar de Jesus Cristo, etc. O pietismo é a vida piedosa, etc, etc. Bom, há aspectos verdadeiros e falsos nisso tudo. A ortodoxia protestante, no século XVII, ela vai ter a preocupação em
conhecer mais a fundo a palavra e sistematizar a sua doutrina. Porque, entendam, no primeiro momento, estamos nós dois aqui, dois grupos representativos, se deparando contra o outro. E esse outro, no primeiro momento, era a Igreja Romana. Isso ficou muito claro, se estabeleceu, entendeu-se e tal. Só que quando passa o tempo, você começa a observar que nós estamos juntos contra, mas nós temos diferenças também. Então é preciso que agora nós detalhemos a nossa fé para que até nós tenhamos um senso melhor de identidade. É nisso que surgem os credos, as confissões da reforma e a ortodoxia, num aprofundamento da fé. Bom, surgem efeitos negativos aí também, que eram os debates. Sim. Como hoje na internet está cheio de debate. As redes sociais. Exatamente. Lá, na época, não era dessa forma, porque pelo menos eles eram eruditos, né? Não é o caso hoje necessariamente. Então, debates inóculos, que não acrescentava nada. Digamos assim, foi um efeito colateral. O pietismo veio, em parte, como reação a isso, sem dúvida, mas o Spener era um homem genial. Spener não era apenas um homem piedoso. Não apenas ele, mas você fala também no seu livro Raiz da Teologia Contemporânea, do Frank, que era também erudito e um homem piedoso. Exatamente, né? Discípulo de Spener. Nosso bate-papo está muito interessante, mas temos que fazer um intervalo e logo depois falaremos também sobre a ética do trabalho em Calvino. Até daqui a pouco. Precursores da Reforma. Algo que chama atenção na teologia de Calvino, expressa em sua ampla e profícua obra, composta por sermões, cartas, comentários, tratados e nas institutas, é o apego dele às Escrituras. Ele amava a Bíblia. Hermes Steinmeier. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma, hoje entrevistando o professor, doutor Hermes Steinmeier Pereira da Costa. Professor, antes do intervalo, nós anunciamos que você comentaria algo sobre a ética do trabalho em Calvino. Como Calvino via a ética do trabalho? Bom, é muito interessante. Esse assunto, ele decorre daquele primeiro sobre vocação. Então, observem. Você glorifica a Deus onde Deus o coloca. Isso não significa que você não possa reivindicar melhores condições de trabalho, que você não possa mudar de trabalho, inclusive. Não é uma acomodação. Exatamente, não é isso. Significa que você, enquanto estiver ali, glorifique a Deus ali, e você podendo mudar de trabalho, mude. Mas você não baixa o seu nível no trabalho, porque você assim deixará de glorificar a Deus. Calvino olhava a sua ética ligada ao trabalho, digamos assim. Você deve trabalhar da melhor forma possível para glorificar a Deus. Segundo, você deve ter uma vida frugal. Ele comenta isso em várias passagens, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, a ideia de que você não precisa aproveitar da abundância para desperdiçar, porque os bens nunca pertencem a nós. Os bens pertencem a Deus. Nós somos gerentes de Deus na administração daquilo que Ele nos tem dado. Ele é a fonte da provisão. Exatamente. E, ao mesmo tempo que você trabalha para a glória de Deus, ou trabalha mais intensamente, visando a glória de Deus, você tem uma vida frugal, essa expressão dele, e o terceiro aspecto é que você deve ter uma visão social das coisas. Então, ele entende, é uma coisa que é muito esquecida, que o bem que eu tenho social, porque eu economizo, essa visão social está ligada à poupança, é que Deus me deu condições para isso. E Deus me deu condições para eu trabalhar e poder guardar um pouco para que eu possa, inclusive, socorrer o meu irmão. Porque o meu irmão, quando precisa dos recursos que eu tenho, ele não é um devedor, ele é um credor. Eu me torno o devedor dele porque Deus me deu e agora eu posso auxiliá-lo. Então, estudar isso em Calvino, no livro 3 das Institutas, é algo magnífico. Então, trabalhar para a glória de Deus, uma vida frugal e poupança, e essa poupança com uma visão social. E o peso da responsabilidade está muito mais sobre quem tem. Exatamente, exatamente.
Agora, professor Hermes Tem Maia, um termo muito importante, tanto na Bíblia, e ele também ressalta na Reforma Protestante, é o termo graça, né? Sola gratia, somente a graça. Mas Calvino, ele tem também não apenas a graça salvadora, mas a graça comum, um princípio aí de acomodação sobre o qual seria importante você nos explicar. Muito bem, a ideia de graça comum, você pode ver isso em vários lugares em Calvino, eu remeto ao leitor que quer se debruçar sobre isso em 1 Coríntios, Gênesis capítulo 4. Gênesis 4 é muito claro que Calvino fala sobre isso. E também quando ele comenta 1 Timóteo 1,12, por ali, quando Paulo cita um filósofo pagão. Então, o princípio de Calvino é o seguinte: toda verdade é verdade de Deus. Então, Deus, na sua soberania, ele se vale até mesmo daqueles que não querem ser seus servos. Ele se vale para tornar a sociedade, inclusive, mais vivível. Ou melhor. O melhor. Então, porque é um aspecto restritivo e é um aspecto proativo. Dessa graça, ela restringe o pecado, inclusive o meio do governo, faz parte da graça comum de Deus. E torna melhor ativamente. Sim. Ativamente. Bom, então, dentro desse princípio de graça comum, Deus é generoso para com todos. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, chuva, etc, etc. Os bons e os maus. Bons e maus. Então, Romanos 5, Mateus 5, Lucas 6. Bom, então, dentro desse princípio, onde surgir a verdade, eu não tenho medo. Okay. Então, isso vai trazer como um ingrediente importantíssimo para a ciência. Okay. É um assunto também que pouco nós discutimos. Como a ciência se desenvolveu entre os cristãos, por uma lógica cristã, a estrutura de pensamento cristã é que há um ser criador, e dentro do pensamento protestante, dessa questão da graça comum, você vai ver na Inglaterra, os puritanos, que também nós temos a visão equivocada dos puritanos, foram grandes cientistas e estimuladores da ciência, porque eles não temiam examinar pensadores diferentes. Porque muitos acham que eles eram alienados. Exato. Né? As setas completamente. É verdade. São certas excrescências de pensamentos que sobrevivem equivocadamente. Então, pelo contrário, eu posso me valer de tudo e de todos, porque se a verdade aparecer ali, ela é de Deus, e Deus colocou à disposição para mim. Nós podemos usar disso. Agostinho já desenvolveu esse conceito muito bem. Muito bem. Esse conceito está muito forte em Agostinho, quando ele vai analisar a saída do povo de Israel do Egito. Ele usa figuras magníficas. Calvino sistematizou. E dentro do princípio da acomodação, que está ligado a esse, é o seguinte: Calvino diz que Deus, para atingir a todos nós, se fazer inteligível, ele se acomoda à nossa linguagem. Ele chega até a tomar a liberdade de dizer que Deus gagueja para falar conosco, no sentido de que Deus é como uma ama que falaria bababá, bobobó. Ele não usa esses sons, mas é essa a ideia de que Deus se acomoda à nossa inteligência. Então, isso... Ele baixa o nível para a gente poder entender. Exatamente. Então isso me faz ter uma visão da Escritura diferente. Porque a Bíblia, ela diz a verdade no campo científico dentro de uma perspectiva fenomenológica, embora ele não use essa expressão, porque dentro do campo fenomenológico, em qualquer época, eu entendo. Se eu for descrever hoje como o Sol se põe, cientificamente, daqui a 100 anos talvez ninguém entenda mais minha expressão. Mas se eu falar o Sol se pôs, todo mundo entende. O Sol se pôs, porque essa é a linguagem do fenômeno, como ele aparece. Então esses princípios foram importantes, muito importantes para a reforma. Professor, e assim nós estamos caminhando para o final do programa, eu queria, assim, em poucas palavras, que o senhor nos dissesse o espaço do sermão em Calvino. Muito bem, muito bem. Calvino é o grande pregador da reforma, é o grande exegeta da reforma. Eu costumo dizer que Calvino é o teólogo da palavra e do espírito. É importante entender, Calvino nunca separa o espírito da palavra. O espírito honra a sua palavra, não o que eu penso. Por isso, Calvino era um expositor contínuo, incansável e sistemático da palavra de Deus. Ele expôs quase todos os livros da Bíblia, porque ele entendia que esse era o caminho para que a igreja fosse edificada,
porque não há nada que possa edificar mais a igreja do que a palavra. Daí a responsabilidade dos ministros de manejá-la bem, entendendo a palavra e entendendo a sua igreja, a necessidade. A figura que ele usa é de um pai cortando pão, sabendo cortar uma fatia mais grossa e menos grossa, de acordo com a necessidade da igreja. Então, ele chama a Bíblia de escola do Espírito. E o Espírito nos ensina somente por meio da sua escola. E cabe a nós pregarmos sistematicamente. A ênfase de Calvino era um sermão expositivo. E como ele se preparava para pregar? Calvino era um leitor contínuo, assíduo das Escrituras, e um homem de muita piedade, de muita oração. Isso nós sabemos. Agora, Deus lhe deu uma genialidade que a gente não pode quantificar apenas em estudo, porque ele tinha uma mente privilegiadíssima. E Calvino influenciou diversas áreas, apenas expondo a palavra. Nós, às vezes, fazemos outros cursos, e isso é muito bom, mas nós tendemos a fazer a Bíblia, se submeter a esses cursos e começamos a psicologizar o nosso sermão, antropologizar a nossa prédica. Ou filosofar demais. Ou filosofar demais e esquecer que eu me torno relevante para a igreja quando eu me torno servo da palavra. E quando pois não. O que eu admiro, né, nesses homens, né, nos reformadores, é que eles traziam erudição, eles conheciam. E vários deles conheciam os clássicos. Né? Sem dúvida. Mas eles nunca abriam mão da preeminência da palavra. Né? Exatamente, exatamente. Porque eu posso edificar com esses homens, com filósofos que Calvino conhecia bem. Porém, somente a Escritura pode dar vida, pode transformar vida. Então, eu não tenho nada mais importante para dizer do que a palavra. Professor, você é um pesquisador sobre a vida de Calvino também, tem escrito sobre ele. Se Calvino estivesse vivo hoje, o que ele diria à igreja brasileira? Acho que ele citaria Paulo, prega a palavra, insta que seja por tudo, quer não. Prega a palavra. Texto de 2 Timóteo, isso. Capítulo 4, a partir do versículo 1, né? Pregue a palavra. A ênfase do apóstolo foi, mesmo diante da morte, a sua ênfase foi na palavra. A palavra. Ele não diz pregue experiências. Exatamente. Eu costumo dizer que a experiência, ela não pode ser a base da teologia. Ela, quando muito, ilustra a teologia. O acompanha. O acompanha. E a teologia corrige a experiência. Porque eu tenho experiências erradas, Exatamente. Interpretações erradas. Exatamente. Então a teologia é fundamental. E essa teologia, por outro lado, ela só será edificante, ela só será relevante se ela for bíblica, se ela partir da exegese, do texto bíblico. E a grande oração do exegeta cristão é o Salmo 119, 18. Desvendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Muito obrigado, professor Hermes Steinmeier. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no programa Redescobrindo a Reforma. E eu espero que o programa tenha contribuído grandemente para o seu crescimento sobre a Reforma Protestante e até mesmo na sua vida de piedade e de conhecimento de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.